Imagine viver em um mundo tão corrompido que Deus decidiu começar tudo de novo. O que levou o Criador a destruir tudo com o dilúvio e salvar apenas uma família? O que a humanidade estava fazendo para merecer um fim tão drástico? Hoje, vamos desvendar os segredos do mundo antes do dilúvio de Noé, um período de rebeldia, gigantes e avanços tecnológicos impressionantes. E o que isso tem a ver com a nossa geração? Fique atento, porque a história que você está prestes a ouvir pode ter mais a ver com o seu futuro do que você imagina. O mundo antes do dilúvio de Noé era uma civilização impressionante, ao mesmo tempo, profundamente corrompida. A Bíblia descreve uma sociedade altamente avançada em diversos aspectos. Eles já dominavam a agricultura, criando suas próprias colheitas e rebanhos, como Caim e Abel. Imagine um mundo onde as pessoas viviam centenas de anos, e durante esse tempo, desenvolviam artes, música e até tecnologia. Gênesis fala de Jubal, o pai de todos os que tocam lira e flauta, mostrando que, mesmo naquele tempo, a música fazia parte da cultura humana. Mas o mais interessante é que, apesar de toda essa evolução, algo estava drasticamente errado. Mesmo com todo o conhecimento e progresso, o pecado e a corrupção dominavam a sociedade. É como se a humanidade tivesse alcançado grandes realizações, mas perdido totalmente a direção moral. E não é exatamente isso que vemos hoje? Temos tecnologia, ciência, cultura em níveis jamais vistos, mas será que não estamos cometendo os mesmos erros daquela época? A cultura de pecado e decadência no período pré-dilúvio é uma das partes mais chocantes dessa história. A corrupção moral era tão profunda que a própria essência da humanidade estava distorcida. Caim, o primeiro assassino, deu início a uma espiral de violência e imoralidade que se espalhou rapidamente. E, veja bem, não estamos falando apenas de crimes comuns. A Bíblia fala de Lameque, que se orgulhava de ser um assassino e foi o primeiro a adotar a poligamia. O pecado não só existia, ele era celebrado, normalizado. O mais perturbador é a questão dos filhos de Deus e os Nefilim. Muitos estudiosos acreditam que esses filhos de Deus eram anjos caídos. Esses anjos caídos se relacionaram com mulheres humanas, gerando uma raça de gigantes. É difícil imaginar o caos e a perversão que algo assim traria. Essas criaturas, os Nefilim, são mencionados como figuras poderosas e violentas, que trouxeram ainda mais destruição e desordem ao mundo. Isso me faz pensar, até que ponto a humanidade estava disposta a descer no abismo moral? E quando olhamos para o nosso mundo hoje, será que estamos repetindo esses mesmos erros, aceitando e até celebrando o que, no fundo, sabemos que está errado? Noé, em meio a toda aquela corrupção e caos, era uma exceção rara. Ele vivia num mundo onde ninguém mais parecia ouvir a voz de Deus, mas ele, em sua simplicidade e obediência, escolheu fazer o que era certo. É fascinante pensar que, em uma sociedade completamente degenerada, ele conseguiu se manter fiel. Deus o chamou para uma missão praticamente impossível: construir uma arca gigantesca, num lugar onde nunca havia chovido antes. Imagine o escárnio, as piadas, o isolamento que ele e sua família enfrentaram enquanto trabalhavam na arca durante anos, enquanto ninguém acreditava que algo estava para acontecer. O mais incrível é que Noé obedeceu sem questionar. Ele não pediu explicações, não duvidou. E é aí que está a grande lição. Em um mundo que nos incentiva a questionar tudo, a duvidar de tudo, a seguir nossa própria vontade, Noé fez o oposto, ele confiou totalmente em Deus. E olha só o que isso trouxe: a salvação de sua família e a chance de recomeço para toda a humanidade. Isso me faz refletir. Será que estamos dispostos a obedecer a Deus dessa forma? Quando todos à nossa volta estão indo em outra direção, temos a coragem de seguir o caminho certo, mesmo que pareça absurdo. O dilúvio finalmente veio, e com ele, a justiça divina. Choveu durante 40 dias e 40 noites, e tudo que estava fora da arca foi destruído. Esse é um dos momentos mais intensos da Bíblia,
porque representa não apenas o julgamento de Deus, mas também um recomeço para a humanidade. Penso que essa parte da história sempre nos faz refletir sobre a dualidade do caráter divino, a justiça e a misericórdia andando lado a lado. Deus não destruiu o mundo apenas por raiva ou vingança, mas para dar à humanidade uma nova chance. Ele sabia que a corrupção havia atingido um ponto irreversível, e a única forma de purificar o mundo era através de uma grande limpeza. E, ao pensar no dilúvio, me vem à mente o quanto a natureza pode ser ao mesmo tempo bela e devastadora. A força das águas que destruíram tudo é a mesma que, depois, trouxe vida nova, lavando a terra e permitindo um novo começo. Isso me faz refletir sobre a própria vida. Quantas vezes passamos por momentos de grande dificuldade, que parecem nos destruir, mas no fim, percebemos que esses momentos foram necessários para nos renovar, nos purificar e nos fazer enxergar um caminho novo. Assim como o dilúvio foi o fim para muitos, também foi o início de uma nova era. E talvez essa seja a lição mais poderosa de todas: Deus nunca fecha uma porta sem abrir outra. Quando as águas finalmente recuaram, Noé e sua família saíram da arca para um mundo completamente transformado. Imagina o alívio, mas também o peso de responsabilidade que eles sentiram ao pisar em uma terra nova e silenciosa. Deus fez uma aliança com Noé, prometendo nunca mais destruir o mundo com um dilúvio, e o arco-íris foi o símbolo dessa promessa. Acho fascinante como, mesmo após tanta destruição, o primeiro gesto de Deus foi garantir esperança e renovação. É como se ele estivesse dizendo: sim, vocês falharam, mas aqui está uma nova oportunidade de fazer as coisas certas. Esse momento me faz refletir sobre o poder do recomeço. A vida é cheia de ciclos, e às vezes, somos forçados a encarar as consequências de nossos erros para, então, ter a chance de começar de novo. Assim como Noé e sua família, às vezes enfrentamos situações em que tudo ao nosso redor desmorona, mas, se mantivermos a fé, Deus nos dá a chance de reconstruir. A aliança de Deus com Noé me lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre um arco-íris de esperança à nossa espera. A questão é: estamos prontos para agarrar essa nova chance e construir algo melhor? A história do dilúvio de Noé não é apenas uma narrativa antiga, é uma advertência que ecoa através dos séculos. Quando analisamos o que aconteceu antes do dilúvio, percebemos que a humanidade estava tão absorvida em seus desejos e prazeres que ignorou os sinais de advertência. Hoje, vejo uma semelhança preocupante com a nossa realidade. Assim como naquela época, muitos estão tão focados em suas vidas cotidianas e na busca de satisfação imediata que parecem esquecer que as escolhas têm consequências. Jesus nos alertou que os dias que antecederão seu retorno seriam semelhantes aos dias de Noé, onde as pessoas estariam vivendo como se nada estivesse acontecendo, despreparadas para o que estava por vir. Isso levanta uma questão importante: estamos realmente prestando atenção ao que está acontecendo ao nosso redor? Acredito que é vital refletir sobre nossa própria vida e comportamento. Será que estamos fazendo escolhas que nos afastam de Deus ou que nos aproximam dele? Assim como Noé, somos chamados a viver de maneira diferente, a ser luz em um mundo que está se perdendo na escuridão. Precisamos nos perguntar: estamos dispostos a ser a voz que alerta outros sobre o que está por vir? O que podemos fazer hoje para garantir que não repetiremos os erros do passado? É uma oportunidade para cada um de nós repensar nosso caminho e buscar um relacionamento mais profundo com Deus, vivendo de maneira a refletir sua luz em um mundo que precisa desesperadamente dela. Chegamos ao fim dessa reflexão sobre a história do dilúvio de Noé, e é impossível não sentir um chamado à ação. Agradeço a cada um de vocês que acompanhou até aqui. O que aprendemos não é apenas um relato de um evento passado, mas um convite a viver de maneira intencional e consciente. A história de Noé nos ensina que, mesmo em tempos de desespero, a fé e a obediência podem nos guiar a um novo começo. Quando olho para o mundo atual, percebo que os desafios que enfrentamos são grandes, mas as oportunidades para fazer a diferença também são imensas. Precisamos ser como Noé,
pessoas dispostas a ouvir a voz de Deus e agir, mesmo quando isso significa nadar contra a corrente. Cada um de nós tem um papel a desempenhar, e isso me inspira profundamente. Estamos prontos para nos levantar e ser uma voz de verdade em meio ao barulho do pecado e da imoralidade que nos cercam? Por isso, convido você a refletir sobre sua vida e suas escolhas. Você está vivendo de acordo com os princípios de Deus, ou se deixou levar pelo que é popular ou conveniente? O tempo de mudança é agora. Vamos nos unir, buscar um relacionamento mais profundo com Deus e ser a luz em meio às trevas. Ao final, o que realmente importa é como vivemos nossas vidas, e se estamos prontos para receber a misericórdia de Deus e agir conforme sua vontade. Não deixe essa mensagem apenas ecoar, leve-a para a sua vida, compartilhe-a com outros e vamos juntos buscar um caminho que honre a Deus.